Olá, aluno. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai dar sequência aqui ao capítulo 2 de Arquitetura de Sistemas Operacionais, né? A gente está seguindo o livro aí do Machado e do Maia. E no primeiro vídeo desse capítulo nós vimos até a parte de dispositivos de entrada e saída, né? Nós estudamos aqui a arquitetura básica de computadores, né? Espero que você esteja aí conseguindo fazer as atividades, né? Algumas pessoas já me mandaram algumas dúvidas, algumas questões, eu tentei responder aí pelo ambiente, né? Qualquer questão vocês podem mandar. Se eu notar que tem alguma questão assim que é mais geral, né? Alguma parte assim do capítulo que precisa de um suporte maior, a gente marca algum horário aí, tá certo? Para fazer uma webconferência, alguma coisa do tipo, ok? Então, dando sequência aqui ao capítulo 2, nós vamos para a parte de barramento. Qual que é a função do barramento, né? O que é o barramento? É uma linha por onde vão trafegar informações, né? Na verdade, vão passar aqui pulsos elétricos que vão estar aí transmitindo informações aí para o computador. Então ele vai ligar a uma unidade funcional, né? Por exemplo, o processador, a uma outra unidade funcional, por exemplo, aqui a memória principal, né? Então a função dos barramentos é o que? É ligar uma unidade funcional com outra unidade funcional, tá certo? Aqui nesse exemplo nós estamos vendo aqui pelo menos dois tipos de barramento, né? Lembrando que a gente vai ter linhas de barramento que vão trafegar dados, né? E linhas de barramento que vão trafegar instruções de controle, né? Então a gente tem vários tipos de barramento, né? E as linhas de transmissão vão transmitir informações também diferentes, né? Mas falando mais sucintamente aí, o barramento, a função dele é o que? É transmitir informações de uma unidade funcional para outra. Então nós estamos vendo aqui dois tipos de barramento, né? Nós temos aqui o barramento processador-memória. Dá para a gente prever que esse barramento aqui vai precisar ser um barramento rápido, de transmissão rápida, porque está envolvendo o elemento processador do computador. Esse carinha aqui ele é super rápido para executar suas instruções, né? Então ele precisa o quê? Como ele é muito rápido, ele precisa ter o acesso mais rápido possível à memória principal, né? Lembrando que tem as caches, etc. Mas mesmo assim, esse acesso do elemento processador à memória principal tem que ser um acesso bastante rápido, né? Para que você tenha um desempenho bem interessante aí da sua máquina. Então nós temos também, além do barramento processador-memória, que é o barramento mais rápido aqui, nós temos também os barramentos de entrada e saída, né? Que vão fazer a ligação aí com os dispositivos de entrada e de saída, ok? Então nós temos basicamente num cenário geral barramento processador-memória e barramento de entrada e saída. É claro que como esse barramento processador-memória é muito rápido, nós precisamos de adaptadores, né? Esses adaptadores eles servem para quê? Para ajustar a velocidade aqui. Porque esse barramento ele faz uma transmissão de dados extremamente rápida e o barramento de entrada e saída já é uma velocidade mais baixa. Então você precisa ter esses adaptadores aqui para fazer esse equilíbrio de velocidade de um barramento para o outro.
E aí vocês reparam o seguinte, ó, nós temos aqui nesse diagrama dois barramentos de entrada e saída conectados ao barramento principal, né? Então, para cada conexão dessa, você precisa de um adaptador, né? Então, quanto mais adaptadores eu for espetando aqui no barramento principal, mais controle de velocidade eu vou precisar, né? Então essa é uma forma de você organizar os barramentos num sistema computacional, tá? Então, para melhorar um pouco essa questão do desempenho, né, de ter vários adaptadores requisitando acesso ao barramento principal, algumas empresas, né, de construção de hardware, eles bolaram então, né, construíram esse adaptador aqui que a gente chama de barramento, adaptador para o barramento de backplane, né? Que é isso? Ao invés de eu espetar vários adaptadores ao barramento principal, que é um barramento muito importante, você espeta apenas um adaptador, né? E ele faz esse controle de velocidade aqui. Abaixo dele eu tenho o tal barramento de backplane, que vai controlar o que? Os demais adaptadores que vão estar relacionados com os seus barramentos de entrada e saída, tá? Então isso aqui melhora o desempenho do computador porque você tem apenas um adaptador requisitando acesso ao barramento do processador memória, tá? Então a função desse barramento de backplane é isso aí, é você fazer essa ligação de vários barramentos de entrada e saída ao barramento processador memória, certo? Por exemplo, na plataforma Intel, esse barramento aqui, na construção dos processadores Pentium, ele ficou conhecido como barramento PCI, né? Então é o barramento principal da máquina. E a gente tem um exemplo aqui desse tipo de barramento, que são os barramentos SCSI, né? Que eles são mais eficientes no controle, principalmente a memória secundária. Ok? Uma outra questão que a gente tem sobre hardware, que é importante aqui para a nossa disciplina, é a questão do pipeline, né? Pipeline é uma técnica que ela é utilizada em várias áreas do conhecimento, né? Mas o que vem a ser o pipeline? Imagina um chão de fábrica de uma indústria de construção de carros, né? Sei lá, uma Volkswagen da vida, uma Fiat. Você tem o que? Você tem estágios de montagem do carro, né? Então, você tem determinados estágios aqui de construção. Por exemplo, eu não sei a sequência que eles usam lá, não sou especialista no assunto, mas vamos supor, né, que você tem aqui, sei lá, o estágio 1 é o estágio de montagem da carroceria. O estágio 2 é o estágio da montagem do motor. O estágio 3 é o estágio de pintura. O estágio 4 é o estágio de finalização, né, da montagem lá do carro, tá? Então o que acontece? Quando um determinado carro está sendo montado, por exemplo, aqui no estágio 2, você já pode começar a montagem de um outro carro aqui no estágio 1. E assim por diante, né? Quando o primeiro carro aqui passar para o estágio 3, você já pode pegar um novo carro e começar a montagem dele aqui no estágio 1. Então, esse pipeline, ele segue essa regrinha, né? Essa filosofia aqui de você ter cada carro, cada produto sendo implementado em estágios diferentes, tá? Então nesse diagrama a gente está montando aqui um carro
É um carro, não. Uma instrução, a gente está executando aqui uma instrução em 4 estágios, né? Então a gente tem aqui uma microinstrução que a gente está chamando aqui unidade de busca da instrução, né? Que nesse estágio aqui, o que está sendo feito? O processador está buscando a próxima instrução que ele tem que executar, né? No estágio 2, ele pega essa instrução que está lá em bits, né? E vai analisar essa instrução, né? Que instrução é essa, que parâmetros ela precisa, etc. No estágio 3 é a unidade de busca dos dados, né? Então nesse estágio aqui, o processador vai buscar as informações, né? Na memória, na cache, onde a informação tiver, né? E aí vem toda aquela questão de uso de registradores, por exemplo, né? Os processadores, eles têm, por exemplo, 2 registradores específicos que são usados nessa etapa aqui, que são o MAR, que é o registrador de endereço, né? Então esse registrador, você coloca ali qual a posição de memória que você vai buscar determinada informação, e você tem o MBR, que é o registrador onde o processador vai armazenar aquela informação que ele trouxe, por exemplo, da memória principal, tá certo? Então o MAR e o MBR são especificados, utilizados nesse estágio aqui. E o último estágio, que é realmente a execução da instrução, né? Basicamente passar pela ULA, né? Que a gente já viu em slides anteriores aí. Então, qual que é a vantagem de se utilizar um pipeline? É que enquanto uma instrução, por exemplo, está no estágio 2, o processador já pode começar a execução de uma outra instrução aqui no estágio 1. E assim por diante. A instrução que estava no estágio 2 pode passar para o estágio 3, a que estava no estágio 1 pode passar para o estágio 2 e pode entrar uma nova instrução aqui para execução. Então, se você tem um pipeline em 4 estágios, você tem o que? Você tem 4 instruções sendo executadas em paralelo dentro do seu processador, né? Então, isso aqui foi uma técnica bem interessante que é utilizada ainda, claro. E ela é utilizada para aumentar o desempenho do processador, tá? É claro que ainda vem outras coisas, né? A questão de você ter mais de um núcleo dentro do processador, então isso aí acelera ainda mais o desempenho do seu processador, tá? Então tudo isso que eu falei está representado nesse diagrama, né? Isso aqui é a linha do tempo, aqui os estágios, e aí estava dizendo, a instrução 1, nesse primeiro tempo aqui, né? Estava sendo executado no estágio 1. E aí ela passou o que? Terminou o estágio 1, ela foi para o estágio 2. Né? A partir do momento que ela foi para o estágio 2, uma nova instrução que está sendo chamada de instrução 2 foi colocada aqui no estágio 1. E assim sucessivamente. Né? A instrução 1 depois vem para o estágio 3, a instrução 2 depois vem para o estágio 2, e aí eu consigo entrar com uma nova instrução 3 aqui. Nesse tempo aqui, por exemplo, a gente nota o quê? Que nós temos 4 instruções, onde inicia, nesse caso aqui, a execução paralela realmente de 4 instruções. Tá? Então é uma técnica que aumentou significativamente o desempenho dos processadores. Tá? E ela é utilizada até hoje nos processadores atuais. E aí, para a gente finalizar essa segunda parte aí do capítulo 2, nós temos as arquiteturas, está até escrito errado aí nos slides dos autores, né? Então não é culpa minha, é culpa deles. Arquiteturas RISC e CISC, né? E para falar de arquitetura RISC e CISC, a gente precisa voltar naquele conceito lá de máquina de níveis, né? Então, o sistema computacional,
ele é estruturado em camadas, como a gente falou lá no início do curso, né? Então nós temos aqui camadas sobrepostas, e para que serve isso aqui? Para a gente abstrair, né? Abstrair complexidades, por exemplo, o usuário final aqui. Ele não precisa saber de detalhes de utilitário, sistema operacional, linguagem de máquina para conseguir usar o computador. Ele vai mexer diretamente com os aplicativos. Então, essas camadas aqui de baixo ficam abstraídas para ele, né? Ele não precisa ter contato direto com esses elementos, com essas camadas aqui de baixo. Então, a gente já estudou essa estrutura aqui, né? Então, qual que é basicamente a diferença de uma arquitetura de processador RISC e CISC, né? Aqui eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês olharem a palavra RISC, vocês vão riscar a camada de microprogramação, tá? Então é só uma dica para a gente lembrar, né? Então quando vocês lerem aqui a arquitetura RISC, lembra de riscar, né? Excluir, no caso, é como se passasse uma linha aqui excluindo a camada de microprogramação, tá certo? Então o que que acontece? Cada instrução aqui em linguagem de máquina, no caso da arquitetura RISC, ela não tem essa camada de microprogramação. Então, a linguagem, quando chega aqui, ela já está pronta para ser executada realmente pelo processador, né? Então, você não tem essa camada aqui. É claro que isso gera o que? Você tem que ter poucas instruções implementadas a nível de circuitos eletrônicos, né? Senão você deixa o seu processador muito complexo nesse caso aqui. E você precisa ter muitos registradores dentro do seu processador, né? Por quê? Porque as instruções elas vão ter pouco acesso à memória. Então, qual que foi o intuito deles bolarem essa arquitetura RISC? É aumentar o desempenho, que a partir do momento que você tira essa camada, né, você deixa o seu processador mais rápido, né? Então, esse tipo de arquitetura inicialmente foi bolada para arquiteturas de alto desempenho, onde eles precisavam de maior velocidade de processamento, né, nas máquinas, né? Então eles bolaram essa arquitetura RISC. Então, lá no livro depois, vocês podem olhar que ele tem uma tabela, né, do que tem na arquitetura RISC e o que tem na arquitetura CISC, né, que são as características principais. Esse R da arquitetura RISC aqui significa reduzido, ou seja, essa arquitetura possui um conjunto reduzido de instruções para serem executadas aqui nos circuitos eletrônicos. No caso da CISC, que são os processadores de uso genérico, né, você tem esse C de complexo, são instruções mais complexas. Por quê? Elas chegam aqui nesse nível, elas ainda têm que passar pela camada de microprogramação, que cada arquitetura, cada plataforma vai ter a sua camada de microprogramação. Então, a instrução precisa passar por ela para gerar micro instruções, para aí sim ser executadas pelos circuitos eletrônicos, tá? Então, a CISC já é de uso mais genérico, né? Quer dizer, são instruções mais genéricas. Então, na arquitetura RISC, com um ciclo de processador, né, com um ciclo apenas de processamento, você consegue executar uma instrução. Na CISC, isso não acontece. Você tem mais ciclos, você pode ter mais ciclos de processamento para conseguir executar uma instrução apenas, tá? Curiosamente, hoje em dia, os processadores, eles são meio que híbridos, né? Eles conseguem trabalhar com instruções tanto RISC quanto CISC. Isso é muito legal porque eu posso criar aplicativos utilitários aqui, né, focados em processamento de alto desempenho ou não,
né, aplicativos que não necessitam assim essencialmente de alto desempenho, né? Podem ser instruções, podem conter aqui instruções de cunho aqui genérico, né? De objetivo mais geral, tá certo? Então a gente termina essa parte 2 aqui do capítulo 2. Esse segundo vídeo a gente vai até arquiteturas RISC e CISC, tá? No próximo vídeo a gente vai entrar na parte mais de software, né? De software básico e etc. Tá certo? Então aproveitem, dê uma lida no material de apoio, tem vídeos lá também para ajudar vocês, né? E já tentem trabalhar com as atividades, com as tarefas que estão lá no AVA. Beleza? Qualquer dúvida, é só falar com a gente lá nos fóruns, e-mail, né? E entrar em contato aí, a gente tenta colaborar com vocês. Beleza? Então até o próximo vídeo e espero que vocês consigam aí ter entendido e consigam também melhorar o entendimento através dos materiais complementares que estão lá no AVA. Ok? Até mais. Valeu!